Política do dia, mas também pode chamar nesta sexta-feira de Clube do Bolinha. Estamos só os rapazes hoje. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães também veio, boa tarde, senhor, seja bem-vindo. Olá, Lívio, boa tarde para você, Eliezer, boa tarde a todos. Ao vivo aqui em nossos estúdios da Udia TV, nós estamos recebendo o presidente da APOI, que é a Associação Piauiense das Empresas de Eventos, Jorginho Medeiros. Ô Jorginho, boa tarde para você, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio, boa tarde à audiência do Udia TV, muito obrigado pelo convite. Que é isso. Com o Jorginho, nós vamos dar continuidade a uma série de entrevistas em que nós estamos recebendo pessoas da sociedade para analisar a gestão da pandemia e, é claro, as consequências dessa crise sanitária para o nosso país. Jorginho, eu começo com a primeira pergunta. Você acredita que realmente todas essas decisões acerca da gestão da pandemia, o que você observa na prática, realmente na suspensão do teu trabalho, a pandemia foi politizada e isso atrapalhou a gestão da pandemia? Essa é uma pergunta complexa, porque envolveria muitos profissionais para dar essa resposta mais precisa. O que a gente observa é que a gente teve uma tentativa durante esse ano todo de se proteger para que isso não afetasse mais ainda. A gente teve a fé de que esse ano seria diferente e não está sendo. A gente ficou, pelo menos eu fiquei de quarentena, eu não saí de casa e muita gente que eu conheço também não. Mas isso afetou consideravelmente alguns grandes setores da cidade e do país. E no caso dessas restrições, era para ter acontecido se todo mundo tivesse realmente feito, se a gente tivesse feito um lockdown, se tivesse parado, se fosse juntar todos os tempos que se parou, assim, para aqui, para ali, para acolá, e se tivesse feito uma parada total durante 20 dias, um mês, nem com serviço essencial, acho que a gente poderia estar melhor, poderia-se estar melhor, mas não se fez isso e agora estamos pagando o preço de não ter acreditado nas medidas sanitárias que foram colocadas para a gente, que a gente não acreditava, ficaram muito a cargo dos prefeitos. Acho que o nosso prefeito de então, que é o saudoso Firmino Filho, foi muito criticado pelas ações, mas ele também não sabia. Ele estava atirando no escuro e atirou no escuro muito bem. Foi incompreendido? Foi, porque as pessoas, como não tinha uma coisa de cima para baixo, ficava muita coisa local. E o piauiense teresinense tem mania de só acreditar em quem é de fora. Santo de casa aqui não faz milagre. Jorginho, você foi muito afetado. Como é que você avalia justamente essa questão do conjunto de prejuízos para o setor de eventos aqui no estado do Piauí pela pandemia? Prejuízo total. Temos nosso setor de eventos, e aqui cabe uma explicação, porque eventos, existem vários segmentos de eventos. Tem os bares e restaurantes, que é um setor, tem o pessoal que faz shows, é um outro setor, tem o pessoal que é o que a gente representa, que é de empresas organizadoras de eventos privados, que são casamentos, 15 anos, congressos, formaturas, é esse nicho. Claro que alguns profissionais de prestação de serviço passeiam por esses outros ambientes, mas para você ter uma ideia, quando em 2019 havia empresas que tinham à época 50 funcionários trabalhando num final de semana, motoristas, montadores, técnicos, operadores, iluminadores, para poder fazer um evento, vários eventos, que tinham vários eventos, então os profissionais tinham que cumprir os contratos assumidos. Claro. Então, para você ter uma ideia, só uma empresa assumia 50 profissionais, para poder fazer os diversos contratos assumidos. E isso parou de uma hora para outra. Muitos com contrato com carteira assinada, outros não, porque o setor de eventos trabalha muito com prestação de serviço. Então, não teriam carteira assinada. Mas você gerava trabalho, você gerava uma renda
e você alimentava uma cidade, você pagava imposto. E isso parou de repentemente, de uma hora para outra. Casas de bufês fechados, né, empresas fechadas, estúdios fotográficos fechados, né, pessoas procurando se reinventar, um buffet hoje fazendo um serviço de delivery, de alimentação, para poder ver se segura esse estado em que os nossos profissionais se encontram, né? Então é um prejuízo grande, a gente realmente vai saber mais à frente o resultado disso tudo, mas o resultado é negativo. Bom, Jorginho, eu gostaria que você nos relatasse de que maneira a categoria recebe os auxílios anunciados pelo governo do estado, a princípio para trabalhadores e empresas que obedecem a um determinado perfil, trabalhadores que estão sem trabalho nos últimos 9 meses, que eram formalizados e que estão sem receber nenhum auxílio. Esse tipo de ajuda realmente é suficiente, é contemplatória? Todo auxílio é benéfico. Todo dinheiro que possa chegar a quem está precisando é sempre bom. Vai atingir vai beneficiar a nossa classe como um todo? Não vai beneficiar, porque são, pelo que eu vi na mídia, 6.000 pessoas, 6.000 entre pessoas e empresas beneficiadas. Se você for dividir por municípios que o Piauí tem, a gente teria 27 pessoas e empresas por município para receber, né, esse benefício. Mas são 27 famílias que vão estar alimentadas, são 27 famílias que vão poder pagar um aluguel, né, comprar um alimento, resolver alguma situação. Mas eu acho que vale porque, assim, como eu estou falando, são pessoas que de graça, e você cumprindo todos os critérios que eles colocaram para poder ter, porque tem critério, não é assim, você vai chegar e vai receber. Você se inscreve, se você passar nos critérios, eu acho válido. A gente precisa demais, né? Porque a população do nosso estado é uma população carente e qualquer dinheiro é bem-vindo. Jorginho, boa tarde. A minha pergunta é mais ou menos o seguinte: a gente está há 14 meses, né, nesse cenário, principalmente de decretos para garantir o isolamento social e o segmento de eventos. Obviamente, quando a gente fala em eventos, a gente está falando normalmente de aglomeração, porque, como você falou, existem vários segmentos, mas nos bares e restaurantes, nos shows de artistas, enfim, nos eventos privados como casamentos, enfim, tudo isso, sem dúvida nenhuma, gera aglomeração, por isso que o setor tem sofrido tanto durante esse período de pandemia. Queria saber como é que você está avaliando e como é que você faz um exercício de previsão para os próximos meses. Já estão há 14 meses praticamente sem trabalhar. Como é que você observa o que deve acontecer em um cenário daqui a 2, 3 meses, apesar da gente não saber como é que vai estar a questão da pandemia, mas sem dúvida nenhuma que o setor, de certa forma, se prepara para uma retomada gradual. Enfim, como é que você analisa um futuro próximo para esse segmento aqui no Piauí? Somos otimistas em relação a esse futuro. As pessoas estão ávidas para trabalhar, para voltar ao mercado de trabalho. A gente observa que com a chegada da vacina, aumentando, com a perspectiva de que até junho 50% da população esteja vacinada, eu acho que já dá para a gente trabalhar, porque no caso, digamos, de um shows que reúne pessoas desconhecidas, que você não sabe quem é, nem para onde vem, nem para onde vai, é diferente de um evento que você realiza num buffet com um número reduzido de convidados, onde você sabe quem é, onde você tem um controle disso, onde os profissionais, a partir do momento em que vão montar, não se encontram, porque quem prepara o evento não encontra com o outro profissional que vai trabalhar, que não encontra com o profissional que está, por exemplo, na cozinha preparando o alimento.
Então são cadeias produtivas diferentes e essas pessoas não se encontram, eles vão formando uma base até construir o evento para que ele seja realizado como ele for. E essa é uma bandeira que a APOI está levantando para que nessa próxima retomada, que está tudo fechado, final de semana não tem, mas a partir do momento que for deliberado para que bares e restaurantes possam funcionar também no final de semana, que os bufês da nossa cidade possam também funcionar nessa capacidade que está sendo oferecida de até 100 pessoas em lugares nos bufês, para que a gente possa realmente voltar a iniciar a trabalhar, porque a gente vê que nessa situação, com segurança, com todos os requisitos sanitários que são oferecidos, os bufês são mais seguros do que alguns bares e restaurantes, de que alguns supermercados que estão todo dia cheios de gente, ficou aberto o ano inteiro, bancos, clínicas. Hoje de manhã eu tive em 2 clínicas, fiquei impressionado com a quantidade de gente nessas clínicas, sem distanciamento, não tem distanciamento nenhum. O único distanciamento que as pessoas têm hoje no meio da rua é o de usar máscara. Mas não é como se fosse essa situação normatizou na cabeça das pessoas e você percebe que a grande população não tem mais esse cuidado do distanciamento. O cuidado virou máscara e álcool gel. E a gente espera que, nessa retomada lenta e gradual que está acontecendo, voltando aos restaurantes, os bufês possam funcionar, porque com os bufês funcionando, tem uma cadeia de profissionais que podem trabalhar. Quem monta a festa é o pessoal do som, da luz, os garçons, os cozinheiros, porteiro, segurança, fotógrafos. Então, todas essas pessoas fazem parte de um evento quando acontece, para poder gerar a felicidade de muita gente, que a gente trabalha com a felicidade das pessoas. Né? Ninguém quer ver ninguém em situações ruins no momento que você lida com felicidade de gente, uma realização de um sonho. Né? Você que acompanha o Dia TV, está acompanhando uma entrevista com o presidente da APOI, a Associação Piauiense de Empresas de Eventos, Jorginho Medeiros. Jorginho, eu gostaria de te perguntar, porque nós observando esta evolução da sociedade, observando também a questão das redes sociais, nós podemos perceber e concluir que alguns eventos pequenos, muitos deles em ambientes particulares, em casas, em sítios, estão acontecendo, pequenos batizados, pequenas festas de aniversário, também estão acontecendo de uma forma que está sendo publicada nas redes sociais aqui pelo estado do Piauí. Observando a realização desses pequenos eventos, você acredita que faltou, de certa forma, um equilíbrio na realização ou na permissão para que pequenos eventos fossem autorizados a funcionar, a acontecer, serem registrados no estado do Piauí? Está faltando um equilíbrio, uma paridade? Eu acho que, assim, eu não sei que critérios, digamos, a COI usa para poder fazer essas liberações com relação à aglomeração. Eles devem ter os critérios, eu imagino que sejam aglomeração. Como nesses eventos pequenos não há uma aglomeração e geralmente são feitos em lugares abertos, né, para evitar exatamente que as pessoas possam ter uma presença mais próxima de alguma pessoa que esteja contaminada, eu acho que isso é válido, porque as pessoas adiaram por muito tempo essa vontade, essa realização dos seus sonhos. E com essa possibilidade de você fazer para eventos pequenos, mini weddings, como eles chamado, esses mini eventos, as pessoas estão fazendo. Alguns profissionais conseguem trabalhar para poder, né, ter sua renda e poder viver, pagar suas contas. Não desconsideram esses eventos, acho que são válidos, né, para poder a gente, de certa forma, manter o fluxo de trabalho, de caixa e não ficar à toa, parado, esperando um resultado que a gente nem sabe, que a gente torce, é otimista para que volte a acontecer no máximo daqui a 2 meses. Eu quero explorar um pouco mais esse dilema, Jorginho, porque pelo seguinte, nós conversando com empresários desse segmento de bares, restaurantes, lanchonetes,
e similares, uma parte entende que é necessário, é preciso, é prudente esperar a vacinação para que se retorne à normalidade, outra parte não. Questionam, não acreditam na eficiência das medidas restritivas e acham já o momento seguro para retornar às atividades, claro, com a adoção dos protocolos sanitários. Então, isso tem dividido a categoria de vocês? Existe um consenso em torno disso? Como é que vocês administram esse debate? A gente está esperando e está obedecendo o que o governo do estado e a prefeitura diz. A gente não está indo em contraposição a isso, porque existem profissionais da área de saúde, sanitaristas, que estão coordenando isso. Com o advento e chegada da vacina, isso criou uma nova esperança para que a gente possa vislumbrar uma volta de trabalho, de aglomeração, de voltar a uma possível normalidade. Só com o tempo a gente vai ver se essa normalidade vai ser possível e para tentar também administrar essa pandemia. Mas é certo, está no tempo, eu não posso dizer porque eu não tenho esse conhecimento. Eu acho que com a vacinação, aumentando essa quantidade de vacinação e aumentando essa parte sanitária, de cuidados sanitários que a gente tem, como a máscara, álcool gel, sanitização, eu acho, e dependendo da quantidade de pessoas, tendo um limite, eu acho que a gente pode voltar a funcionar assim. Claro que não dá para aglomerar 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, como a gente era acostumado a ter em eventos e tal. Mas eu sou a favor de que, à medida que as pessoas forem aumentando a vacinação e a população for aumentando essa imunização, a gente pode ter uma retomada lenta e gradual. No princípio, agora não está que a gente tem apenas 10% da população vacinada. Isso não dá uma segurança. E há uma modificação do vírus, uma nova cepa. Então é uma coisa que a gente não sabe até que ponto vai chegar, porque até o fato de você se aglomerar agora poderá ter uma terceira cepa. E aí, como é que vai ser? Então vamos cuidar primeiro dessa segunda, dessa primeira, ver se essa segunda não desenvolve tanto quanto a primeira, para que a gente possa retornar com segurança ao nosso convívio familiar, com os nossos amigos e nos lugares públicos que a gente gosta de frequentar e trabalhar. Ok. João Magalhães, alguma pergunta a mais? Não, Lívia, por enquanto tranquilo. Ok. Eu só quero fazer uma última pergunta para você, Jorginho Medeiros. Em entrevistas anteriores, o setor de bares e restaurantes afirmou de que o setor estaria na UTI por conta da pandemia do novo coronavírus. Se o setor de bares e restaurantes está na UTI, como é que está o setor de eventos? Nós estamos entubados. Eles pelo menos estão na UTI. Está tranquilo, nós estamos entubados, querendo voltar a respirar. Porque o nosso setor realmente foi muito prejudicado. Eu não estou tirando o mérito de ninguém e nem valorizando a situação de que eles se encontram. Mas a gente também, se não está no paralelo, está um pouco abaixo deles, porque a gente está parado total. Eles pelo menos ainda estão conseguindo abrir, mas eu acho que assim, o horário não satisfaz, porque é como se o vírus durante o dia pegasse o sol do Piauí, do Equador, e não tivesse problema, e que só à noite ele aparece e fecha tudo. Porque se pega do dia, pega de noite também. Então não adianta fechar só à noite, se durante o dia está aberto, todo mundo andando, né? Então, aí como diz o dito popular, é uma faca de dois gumes. E eu, mais uma vez, é mais uma opinião. Eu não sou técnico, não sou sanitarista, nem trabalho de medicina, tudo é em função do que eu vejo, assisto, vivencio, sofro. Ok. Nós conversamos na edição desta sexta-feira do nosso quadro Política do Dia com o presidente da APOI, Jorginho Medeiros. Muito obrigado pela sua participação, Jorginho. Boa tarde para você e volte mais vezes, tá bom? Obrigado pelo convite, boa tarde a todos
Um abraço à sua audiência. Muito obrigado. Boa tarde. Eliezer Rodrigues, é uma situação realmente bastante delicada, um dos setores mais prejudicados, mas fica realmente sempre no ar. Se nós conseguimos observar bares e restaurantes trabalhando em um parâmetro de segurança, talvez também nós poderíamos liberar essa questão dos eventos. Eles também precisam trabalhar. Como foi dito, o auxílio não chega a todo mundo. E eles precisam trabalhar, Eliezer. É verdade. Nós temos acompanhado a complexidade, a polêmica que se gera sempre que é necessário classificar um segmento ou um grupo como essencial ou como prioridade. Todos têm seus motivos, suas necessidades. Agora, esses critérios, eles são estabelecidos pelo governo. O governo diz o que é essencial, o que é prioridade, o que pode, o que não pode, em que medida, até que limites. Então, nós cremos que o governo tem tomado as medidas baseadas na ciência, nos dados, nos levantamentos, na observação dos fatos, da realidade, considerando também os impactos econômicos. Mas, claro, sempre algum grupo vai ficar desfavorecido ou descontemplado, e esse debate, ele infelizmente deve permanecer. Sempre essa tentativa de conciliação de tantos interesses é difícil em meio a uma crise sanitária e econômica. Então, nós temos que realmente cobrar uma vacinação em massa efetiva, porque até o momento é a solução mais viável, mais eficiente, mais completa para todo esse problema, esse contexto de crise. João Magalhães, a sua análise? Olha, sem dúvida nenhuma, há um grande problema nessa questão. Obviamente, tudo que se refere a eventos, automaticamente a gente já pensa numa aglomeração de pessoas, que é tudo que a pandemia não possibilita. Nesse momento, os números demonstram que, obviamente, o quadro de infecção é muito grave, é intenso, por isso que, sem dúvida nenhuma, isso vai afetar uns segmentos de forma bem mais grave que outros. E o setor de eventos fica aí nessa linha de frente entre os segmentos que são afetados. Então, eu acredito que não há outro caminho. Por enquanto, sem dúvida nenhuma, se planejar, cobrar que a imunização avance o mais rápido que for possível, para que a gente tenha, a médio prazo, num prazo aí de alguns meses, a capacidade de retomar as atividades e essa retomada seja cada vez mais consolidada. Afinal de contas, se lá no ano passado a gente já falava aqui que seria muito traumático ter uma retomada de serviços e depois ter que retroagir, voltar atrás e fechar tudo, sem dúvida nenhuma que isso por mais uma vez seria mais traumático ainda. Então, acredito que é momento da gente estar se planejando, estar cobrando um avanço da imunização da forma mais rápida possível, para que a gente, quando retomar todos os segmentos, aí não só de eventos, mas todos os outros segmentos que também estão entre os mais afetados, a gente tenha a capacidade de ir aumentando e consolidando a abertura cada vez mais. A gente tem também hoje político partidário no nosso quadro Política do Dia, tem um assunto que realmente chamou bastante atenção, já era de certa forma aguardado, mas nós vamos tocar neste assunto nesta sexta-feira. Parece que finalmente o martelo foi batido e o governador Wellington Dias e o presidente estadual do PSB, o ex-governador Wilson Martins, selaram um acordo político após quase 8 anos de rompimento. O entendimento político aqui no estado do Piauí foi aprovado pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Especula-se que o PSB aqui no estado do Piauí possa indicar um gestor para a defesa civil do nosso estado. João Magalhães publicou um texto muito bacana no blog dele, no portalbodia.com, e eu quero a sua análise sobre essa reaproximação. João Magalhães. Olha, Lívio, essa aliança, PT e PSB, Wellington Dias e Wilson Martins, foram aliados durante muito tempo aqui no Piauí. Essa aliança foi interrompida em 2014. Então, são realmente aí 7 anos adversários. Por 2 vezes, o grupo de Wellington Dias levou a melhor, tanto nas eleições de 2014 quanto de 2018. O Wilson Martins buscou o Senado em 2 ocasiões, perdeu. O certo é que agora, até mesmo o ambiente político nacional está levando o PT e o PSB a andarem juntos novamente. E isso possibilitou que aqui no Piauí houvesse essa retomada de diálogo. Acredito que com a saída do Progressistas da base, do governador Wellington Dias, sem dúvida nenhuma que a capacidade de atrair mais aliados do governador Wellington Dias aumentou. Afinal de contas, ele perdeu um aliado de peso, que é o que foi o Progressistas, então foi buscar outros partidos que ainda não estavam
na sua base. E aí entra, sem dúvida nenhuma, o PSB, porque é um partido que tem história, tem muitos, tem como contribuir muito com o Estado, sem dúvida nenhuma, tem presença lá na Assembleia Legislativa, inclusive tem um dos deputados que mais fez oposição ao governador Wellington Dias nos últimos anos, que foi o deputado estadual Gustavo Neiva, que há alguns meses já andava calado, né? Então agora a gente observa que esse silêncio dele tem a ver com essa aliança entre os dois partidos, que já estava sendo tratada nos bastidores e ontem veio a público, e de fato confirma a tese de que o partido deve indicar um responsável, um novo secretário na área da Defesa Civil. Lembrando que essa área da Defesa Civil está sendo ocupada atualmente ainda pela indicação do ex-deputado Fernando Monteiro, né, que morreu em 2019. Então, o Wellington Dias está fazendo um rearranjo na sua base aliada, fazendo aí uma espécie de troca pontual no secretariado, tudo com vistas para se fortalecer no ano, para as eleições de 2022. Eliezer, não dá para perceber direito nessa fotografia. Rafael, por gentileza, me avise se der certo. Você tem como jogar essa foto em tela cheia? Porque nessa foto em particular, que está publicada no blog do João, no portal odia.com, nós temos aí a presença do vice-prefeito da capital do estado do Piauí. E a próxima foto, Rafael? Robert Rios Magalhães, do ladinho do governador Wellington Dias. Eliezer Rodrigues, é com você. Deixo para você essa análise dessa fotografia. Pois é, após aí um período de aproximadamente 8 anos fazendo oposição ao governo do estado, o delegado Robert Rios Magalhães, hoje vice-prefeito e secretário de Finanças da cidade de Teresina, senta à mesa, harmonicamente, em consenso com o governador Wellington Dias. Claro, a princípio, por uma força de coalizão partidária. PT e PSB têm estado alinhados a nível nacional, há uma tendência da formação de uma frente para o lançamento de uma candidatura propositiva do lado da ideologia de esquerda, então partidos como PT e PSB devem estar alinhados. Isso reflete aqui no estado do Piauí, com essa reaproximação aí já bem trabalhada, contextualizada por João Magalhães, explicando aí os detalhes desta aliança firmada, essa reaproximação entre PT e PSB, governador Wellington Dias, ex-governador Wilson Martins. E o vice-prefeito Robert Rios Magalhães acompanha essa tendência, endorsa, faz parte, respeita, autoriza, enfim, não demonstrou nenhuma adversidade a esta reaproximação. Claro, até agora não se manifestou elogiando ou manifestando agradecimentos ao governador Wellington Dias, mas está visivelmente confortável com essa situação, participando do encontro, cogitando a possibilidade de alianças eleitorais. Enfim, o vice-prefeito parece muito confortável, aceitando toda essa situação, e isso é a dinâmica da política. Foram adversários, se desentendiam, brigaram, mas agora tendem a estar do mesmo lado. O delegado Robert costuma dizer assim, olha, eu não faço parte de governo que eu não ajudei a eleger. Então ele justifica que se fez oposição é porque foi eleito pela oposição e que agora essa estratégia, essa situação, ela tende a mudar. Temos que lembrar desta relação boa do MDB, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores. E o PSB com o MDB aqui na capital foram eleitos juntos, aí prefeito, vice, enfim, uma composição majoritária vitoriosa. Então acaba que a ligação foi criada, de certa forma até naturalmente, espontaneamente, e o vice-prefeito não coloca barreiras para que essa relação avance e se torne mais estreita. Eliezer, sim, vai lá. Tem um ditado que diz que ninguém nunca se perde no caminho de volta para casa, né? Vou lembrar que Robert Rios, apesar das críticas que fez ao Wellington Dias de 2014 até ano passado, ele foi secretário de Estado da Segurança Pública do governo Wellington Dias, nos 2 primeiros governos de Wellington Dias. Já o Wellington e o Wilson, o Wellington foi governador e o Wilson vice, né? Então andaram muito juntos aí pelo interior do estado. É sem dúvida nenhuma uma retomada de aliança que foi interrompida, mas a gente sabe da dinâmica da política no que diz respeito a essas alianças. É importante dizer também, só para não perder aqui a linha de raciocínio,
que o progressista sai da base do governo, então o governador busca alternativas para recompor a sua base, para que ela continue forte e militante. Então, outros partidos acabam sendo atraídos, existe sempre esse tipo de articulação. Estou com o celular na mão porque tem uma publicação aqui que chegou nas minhas redes sociais, aqui nos meus aplicativos de troca de mensagens, de que uma publicação de Robert Rios Magalhães, atual vice-prefeito de Teresina, assumindo que na prefeitura seremos o equilíbrio entre os dois extremos que querem governar o Piauí. Eu acredito em terceira via. É muito importante para quem quer continuar ou quem quer alcançar o Palácio de Karnak em 2022, estar próximo de uma possível terceira via, hein, Eliezer? Com certeza, e já hoje mais cedo, o vice-prefeito Robert Rios complementou essa afirmação dizendo o seguinte, Lívio: em 2022 o povo do Piauí terá terceira via. É uma afirmação, não é uma pergunta nem uma especulação. Ele afirma veementemente, com convicção, de que o Piauí terá uma terceira via. Qual? MDB? Talvez. PSB? Pode ser. PSD? Também. Não explicou, mas está tentando amenizar esse clima de polarização entre um grupo de situação liderado pelo governador Wellington Dias e um grupo de oposição liderado pelo senador Ciro Nogueira. O que sabemos também é que o vice-prefeito Robert Rios já tem defendido que o próprio prefeito Doutor Pessoa, o MDB, faça parte da chamada mesa de negociação. Será um partido com força decisiva para o pleito do ano que vem. João Magalhães, em um contexto em que em um provável segundo turno apenas 2 candidatos se credenciam a disputar esta intenção de votos com mais intimidade com o eleitor, está próximo de uma terceira via, é algo interessante. Olha, sem dúvida nenhuma. Vou lembrar que, sem dúvida nenhuma, o processo eleitoral, uma eleição estadual, ela é muito complexa e envolve forças não só da capital, mas principalmente do interior. Essa fala do vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, eu acredito que é uma espécie de dar uma resposta mais imediata ao seu eleitorado. Afinal de contas, nos últimos anos, ele construiu muito a sua imagem com base em críticas ao governo petista, em críticas ao próprio senador Ciro Nogueira. Então agora ele tenta se colocar ali como alguém que até está dialogando agora com o Wellington Dias, mas do ponto de vista político eleitoral prefere um caminho alternativo. Agora, eu acredito que se o PSB foi sentar à mesa publicamente com o governador Wellington Dias, isso levado pelo principal líder do PSB no Piauí, que é o Wilson Martins, com a presença do presidente nacional do partido e do vice-presidente nacional do PSB, e essa aliança entre Wellington Dias e PSB, sem dúvida nenhuma, que ela se consolida. Então, só se Robert Rios está falando aí de procurar outro partido, de tentar montar um grupo político independente, mas eu não acredito que o PSB estará fora do palanque governista no ano que vem. Até porque esse encontro de ontem foi arregimentado durante muito tempo, por muitas conversas nos bastidores e, claro, foi selado aí com a presença de líderes políticos nacionais da sigla. E de uma maneira mais genérica, me permita aqui, Lívio, nós podemos dizer que o Piauí vai ter terceira, quarta, quinta via, porque dificilmente serão só 2 candidatos. Outros nomes, naturalmente, de diferentes correntes, devem se apresentar ao eleitorado do Piauí. Eu fico aqui no meio termo, porque realmente eu quero destacar uma fala do Eliezer e uma fala do João. Realmente eu acredito que essa estratégia de Robert Rios Magalhães, de certa forma, tenta quebrar esse clima de polarização que já está fortemente construído no estado do Piauí. E concordo com você, João, quando você afirma que é importante dizer para as bases: estou próximo do governo, mas não tão próximo assim. Eu acho que realmente são dois discursos destacados dessa fotografia de Robert Rios que valem a pena ser mencionados e que realmente representam um pouco da fotografia que nós estamos vivenciando nesse contexto de articulação política na atualidade. Mudando aqui de assunto, teve uma notícia que eu li ontem no portal odia.com, João Magalhães e Eliezer Rodrigues, que me deixou um pouco confuso, com o cérebro meio em parafuso. A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí aprovou, durante uma sessão plenária virtual, um requerimento do deputado estadual Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores, na qual o presidente, no caso, o requerimento solicita ao presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, do Progressistas, o encaminhamento de urgência dos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, protocolados lá em Brasília. O Parlamento Municipal querendo pedir, de certa forma, que essa pauta seja
colocada em debate. Vamos ouvir primeiro o deputado Franzé para entendermos melhor o que motivou ele a propor essa pauta. Daqui a pouco a gente traz o debate aqui para os nossos estúdios. Solta aí, Rafael. Nosso país hoje é o epicentro do coronavírus no mundo, inclusive difundindo variantes perigosas. Isso faz com que todos os países do mundo estejam preocupados com o país, porque sabemos que esse coronavírus não tem fronteiras. E isso faz com que a gente esteja num grau de desconfiança muito grande pelo mundo. O Parlamento Europeu se reuniu ontem para discutir a situação no Brasil, inclusive querendo atribuir crime contra a humanidade ao presidente Jair Bolsonaro. É preciso que o parlamento local também tome suas atitudes. Estamos tendo o início de uma CPI no Senado Federal, graças à intervenção do Supremo Tribunal Federal, e diversos pedidos dentro da Câmara dos Deputados. Ontem aprovamos requerimento na Assembleia, pedindo que o presidente da Câmara dê andamento a esses processos. Queremos chamar o presidente da República para o centro da discussão. São mais de 366 mil mortos no nosso país. Não queremos que esse número venha a chegar a 500 mil ou a 600 mil. Por isso, precisamos discutir isso internamente. Queremos que o presidente assuma o comando para salvar o povo brasileiro. João Magalhães, me ajude. A Assembleia pode tentar interferir em assuntos ligados ao Congresso Federal em Brasília? Olha, Lívia, na verdade é uma mensagem política. Ela não tem nenhum efeito, um grande efeito prático, porque sem dúvida nenhuma, se por acaso o Congresso Nacional optasse, o presidente da Câmara, Arthur Lira, optasse por abrir algum processo de investigação contra o presidente da República, ele tomaria por outros argumentos e não porque a Assembleia Legislativa do Piauí ou de qualquer outro estado encaminhou um documento para lá. Então, fica na seara da mensagem política. O parlamento piauiense encaminhou uma solicitação, uma mensagem informando ao presidente da Câmara Federal sobre o que os deputados piauienses aprovaram, como os deputados piauienses pensam. Agora, se você me perguntar se tem algum efeito prático, eu diria que do ponto de vista até mesmo de investigação e discussão no contexto da pandemia, é claro que não tem. Essa discussão, sem dúvida nenhuma, ela tem muito mais força em âmbito federal, lá no Congresso Nacional. Eliezer, como é que você avalia o poder desta mensagem política da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí? Simbólico, um ato simbólico. Lembrar que um processo de impeachment envolve uma questão política e matemática. Hoje o presidente da República tem a maioria dos partidos e dos parlamentares ao seu lado, na base governista, no Congresso Nacional. Então isso lhe dá uma certa segurança. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, é o deputado que tem essa prerrogativa de, em caso de entendimento, iniciar o processo de impeachment contra o presidente. Para todos os efeitos, o deputado Arthur Lira foi eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Então aí só em caso de uma grande traição é que ele faria algo do tipo, o que não é de se descartar na política. Você acredita, João, como você vai na linha do Eliezer, que apenas acredita que Arthur Lira só instala esse processo de impeachment em um caso de uma grande traição, ou ele não pode realmente ceder a uma pressão dos parlamentares em Brasília? Eu não chamaria de traição, eu diria que, como a gente tem observado, a política ela é dinâmica. Se discutir processo de impeachment envolve questão política, questão administrativa e muito também de um sentimento nacional. E hoje a gente já tem observado que o presidente da República, Jair Bolsonaro, conta com um apoio de um segmento bem sólido na sociedade. Então, acho que enquanto a gente tiver um cenário como esse, não vejo nenhuma chance de algum pedido de impeachment prosseguir, até porque isso, é bom lembrar, causaria um transtorno ainda maior na sociedade e tendo em vista que a gente tem hoje um adversário que parece que está ganhando o jogo, que é a questão da pandemia, afinal de contas, ela que tem tirado a vida de milhares de brasileiros a cada dia. Então, a discussão de impeachment sempre envolve isso, uma questão política, uma questão de legislação e muito também do sentimento presente em todo o país e hoje o presidente da República conta com um considerável apoio de um segmento importante, de uma parcela que eu diria que é até grande da população brasileira. Só pontuar que algumas dezenas de pedidos de impeachment já foram apresentados e até agora nenhum realmente foi considerado a ponto de ser apresentado nem pelo presidente anterior da Câmara, Rodrigo Maia, que tinha divergências claras e abertas contra o presidente Jair Bolsonaro. De uma forma bem clara e objetiva, a mensagem da Alep, por mais que a fala dos nossos deputados estaduais não repercuta, não ecoe lá em Brasília, mas se forem perguntados,
o posicionamento é esse, defender o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eliezer, obrigado, boa tarde para você, bom descanso. Boa tarde, um ótimo final de semana a todos, até amanhã. Até segunda-feira. Até segunda. João, aquele abraço para você, obrigado, boa tarde. Tá certo, Olívio. Boa tarde para você e até a próxima. Política do dia.